Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Tá? E nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de calorimetria. Tá bom? Então, quem assistiu à última aula viu que nós falamos até de maneira bem detalhada sobre o calor sensível, né? No final da aula nós chegamos até aquela expressão lá que a quantidade de calor, né, Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então bem, nesta aula nós vamos estudar aqui, tá? Nós vamos nos dedicar aqui a entender o calor latente de uma maneira mais precisa, tá bom? Então, pessoal, primeiro percebam uma coisa aqui. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa que vocês já sabem, mas provavelmente esqueceram. Aqui, vamos lá. Então, percebam bem uma coisa aqui. Nós sabemos que, basicamente, a matéria ela possui três estados físicos, né? Sólido, líquido e tem mais um gasoso que eu não coloquei aqui, né? Eu coloquei somente o sólido e o líquido. Tá? Quando eu passo do sólido para o líquido, tá? Eu passo através de uma transformação, né? Existe uma transformação, né, que liga o estado sólido com o estado líquido. Essa transformação é chamada de fusão. Tá? E do contrário, do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Tá certo? Solidificação. Bem, então por que eu estou falando aqui em estados físicos? Porque é onde o calor latente ele entra. Tá? Enquanto nós vimos que o calor específico ele está relacionado à mudança de temperatura, o calor latente ele está relacionado à mudança de fase, certo? A mudança de estado físico, tá? Mudanças de fases de sólido para líquido, de líquido para gás ou de sólido para gás, enfim, vamos lá. Agora eu quero que você imagine aqui o seguinte, vamos imaginar aqui o gelo, tá? O gelo, pessoal, é a substância H2O, tá certo? Na sua forma sólida, tá certo? O gelo é a substância H2O na sua forma sólida. Então, ó, perceba bem uma coisa aqui. Considere que eu tenho aqui um pequeno bloco de gelo, um blocozinho de gelo bem pequenininho, de 1 grama. Então, eu tenho 1 grama de gelo, tá? 1 grama de gelo a 0 graus Celsius. Eu tenho aqui 1 grama de gelo a 0 graus Celsius. Tá? Só que aí, digamos que eu tirei esse grama de gelo, tá? Essa 1 grama de gelo, e coloquei na mesa, tá? Temperatura ambiente. De maneira que esse gelo ele começa a ganhar calor, né? Ele começa a ganhar calor do ambiente, tá? Começa a ganhar calor do ambiente. Deixa eu colocar aqui ó, uma setinha dizendo que ele está ganhando calor. De maneira que ele vai aquecer e a temperatura dele vai aumentar, né? Então aqui está menos 20, mas vai menos 19, menos 18, né? E assim vai, menos 17, menos 16, e vai, menos 10, aí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pum, chegou aqui, 0 graus Celsius. Pronto. Quando o gelo chega na temperatura de 0 graus Celsius, eu quero que você lembre de uma coisa. Essa temperatura aqui, ó, tá? Essa temperatura aqui é a temperatura de fusão do gelo, tá? É a temperatura de fusão, tá? Então, nessa temperatura de fusão, o gelo ele vai começar a derreter. Então, aqui o gelo ele ainda continua recebendo calor, só que, em vez desse calor variar a temperatura do gelo, ele vai provocar uma mudança no seu estado físico. Então, ele vai passar para ser gelo líquido, né? Então, todo o calor que será dado agora vai ser dado para o gelo até ele derreter completamente. Bem, pronto. Isso aqui é gelo derretido, ou seja, água, né? A 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius. Pronto. Então perceba bem, foi fornecido calor primeiramente para o gelo derreter, né? Foi fornecido uma certa quantidade de calor, que nós não sabemos quanto é e também não interessa, tá? Isso aqui não interessa para agora, tá? E aqui, ó, quando o gelo chegou em 0 graus Celsius, né? Todo o calor que ele recebeu, tá? Todo o calor que ele recebeu
Foi um calor que teve como consequência a sua mudança de estado físico. Né? A sua mudança de estado físico. A questão é, qual foi o calor necessário para derreter 1 grama de gelo a 0 graus Celsius? Tá? Quanto foi esse calor? Esse calor, pessoal, essa quantidade de calor, ela é medida experimentalmente, tá certo? E ela corresponde a 80 calorias. Tá? 80 calorias. Então, quando o gelo ele chega na sua temperatura de ebulição, tá? Quando 1 grama de gelo chega na temperatura de ebulição, só é necessário nós fornecermos 80 calorias para poder o gelo derreter completamente e se transformar em 1 grama de água a 0 graus Celsius. Tudo bem? Pronto. Então vamos embora, né? Agora vamos usar aqui a exemplo do ferro, tá? Do ferro. Não vou esconder as figuras não. Tá? Vamos aqui direto. Suponha que eu tenho 1 grama de ferro, 1 grama de ferro, e eu queira aquecer esse ferro. Na verdade, eu quero derretê-lo. Tá? Eu quero derreter o ferro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ferro e vou ligar um fogo aqui nele, tá? Vou ligar um fogo aqui, ó, do lado do ferro, de maneira que esse fogo aqui ele vai aquecer esse ferro. E esse ferro aqui ele vai receber calor, né? Então, tá aqui, ó. Tá recebendo calor, tá? Vindo aqui dessa chama. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse ferro até a temperatura de fusão do ferro. Lembrando que aqui é 1 grama de ferro. A temperatura de fusão do ferro é 1535 graus. Ou seja, nessa temperatura, tá, ao nível do mar, tá, pressão atmosférica de 1 atm, esse ferro aqui ele começa a se fundir, ele começa a derreter. Tá? Então, primeiro, eu forneço uma quantidade de calor, tá, que não nos interessa, que esse calor aqui não nos interessa, para aquecer o ferro da sua temperatura ambiente até a temperatura de fusão. E quando ele chega nessa temperatura, todo o calor que eu fornecer para esse ferro, tá, terá como consequência a mudança de estado físico. Terá como consequência a mudança de estado físico. Então a pergunta é, quando ele chega na sua temperatura de fusão, o quanto de energia eu tenho que fornecer para poder derreter, para poder fundir esse 1 grama de ferro? Tá? Isso aqui é um valor medido em laboratório, medido experimentalmente, que é igual a 49 calorias. Ou seja, só são necessárias 49 calorias para derreter uma barra de ferro que já está, 1 grama, né? 1 grama de ferro que já está na sua temperatura de fusão. Tá certo? De fusão. Aí, ó, perceba, você pode, tá? Comparando esses dois valores aqui, ó, 80 e 49, você pode pensar de imediato que é mais fácil derreter ferro do que gelo, tá? Aí você imagina que, teoricamente sim, é mais fácil derreter 1 grama de ferro do que 1 grama de gelo. Tá? Por quê? Porque para derreter 1 grama de ferro eu só preciso de 49 calorias, enquanto para derreter 1 grama de gelo eu preciso de 80. Acontece que, tecnicamente, o difícil é você chegar na temperatura de fusão desse ferro. Chegar na temperatura de fusão do ferro. Isso é o complicado. Tá certo? Isso é o complicado. Mas aí, uma vez que você chega nessa temperatura de fusão, então aí fica fácil de derreter o ferro. Tá certo? Fica fácil de derreter o ferro, precisando somente de 49 calorias para poder fundi-lo. Tá certo? Pronto, agora vamos ver aqui um último exemplo, tá? O chumbo, por exemplo. O chumbo, supõe aqui que eu tenho uma barra de chumbo, 1 grama de chumbo, que está a uma temperatura de 30 graus Celsius, e eu queira fundir, né? Eu vou fundir esse chumbo. Então, primeiro eu vou ligar aqui um fogo, vou fornecer calor para esse chumbo aqui, né? Estou fornecendo calor para ele. Então, eu vou aquecê-lo até a sua temperatura de fusão, tá? Então, eu vou dar um calor para ele, para aquecê-lo até 420 graus Celsius. Esse calor que nós fornecemos, para ele alcançar a temperatura de 420, não nos interessa. O que nos interessa é o seguinte:
Uma vez que ele chega na sua temperatura de fusão, 1 grama de chumbo chega na sua temperatura de fusão, que é 420 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer aqui para derreter esse chumbo? Tá? Então, isso aqui também é medido experimentalmente e corresponde a 23 calorias. Tá? Então, quando eu tenho 1 grama de chumbo a uma temperatura de 420 graus Celsius, tá? Eu só preciso dar 23 calorias para poder transformar esse chumbo sólido em chumbo líquido. Tá? Em chumbo líquido. Então, eu percebo que é mais fácil derreter, assim, teoricamente é mais fácil derreter o chumbo do que o ferro. Tá? Do que o ferro. Tá bom? Só que na prática nós sabemos que, assim, é bem mais fácil derreter a água, né? A água é desses 3 elementos aqui, tá? Dessas 3 substâncias, a água é a mais difícil de fundir, tá certo? De ser transformada em líquido. Tá? Mas na prática nós sabemos que é mais fácil derreter a água. Por quê? Porque a temperatura natural da água ela já está muito próximo, comparada às outras substâncias, né, da sua temperatura de fusão. Porque a água em temperatura ambiente está em torno de 28 graus Celsius, né? Então, a sua temperatura de fusão é 100. Você só precisa... Não. Desculpa aqui, pessoal. A água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Tá? 0 graus Celsius. Então, é uma temperatura que já está bem próxima da nossa temperatura ambiente. Tá certo? É um valor de temperatura que ele é muito comum. Tá? Porque é o valor da temperatura de uma geladeira, tá? Do freezer da geladeira, é um valor acessível. Já esse valor aqui, ó, 1535 é um valor que é inacessível, tá certo? É um valor que é inacessível. Isso aqui é um valor elevadíssimo, tá? Somente as caldeiras de usinas, tá? Usinas de fabricação de ferro, metalúrgicas, né? Indústrias que conseguem chegar a esse valor de temperatura. Tá bom? Então pronto. Então deixa eu só sistematizar isso aqui, tá? Então nós vamos definir aqui, ó, o que nós chamamos de calor latente de fusão. Então aqui, ó, a água, o calor latente de fusão da água é 80 calorias, o calor latente de fusão do ferro é 49 calorias, né? E o calor de fusão do zinco, tá? Tá, isso aqui é chumbo, tá, pessoal? Isso aqui é para ser chumbo. Pronto. Tá aqui, ó, o calor de fusão, latente de fusão do chumbo é 23 graus Celsius. Tá bom? Isso é o que? É a quantidade de calor que você tem que dar por grama, tá? Para poder derreter qualquer uma dessas substâncias, uma vez que elas já estejam na sua temperatura de fusão. Tá? E se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse solidificar elas, tá certo? Aí eu teria que, em vez de fornecer calor, eu teria que tirar calor. Eu teria que tirar calor. Imagine uma água gelada, completamente gelada, a 0 graus Celsius. Se eu tiver 1 grama de água a 0 graus Celsius, se eu quiser congelá-la, tá? Se eu quiser transformá-la no estado sólido, transformá-la em gelo, então eu preciso retirar menos 80 calorias. Eu preciso tirar 80 calorias dessa água. Tá? E ela se transforma em gelo. Tá bom? Então, esse valor negativo aqui nós utilizamos na transformação inversa, né? Do líquido para o sólido. Porque aí o corpo, em vez de ganhar, ele perde. Pronto, pessoal. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo bem simples aqui. Só para dar um pouco de mais, dar uma consistência maior a esses nossos entendimentos, a esse nosso entendimento aqui. Tá bom? Então, pessoal, então percebam aqui, ó. Vamos lá. Calcule a quantidade de calor necessária para derreter 1
1 kg a temperatura de 0 graus Celsius. Para derreter 1 kg de gelo, tá? Faltou colocar isso aqui, ó. Para derreter 1 kg de gelo, tá? Para derreter 1 kg de gelo, aqui, tá? Para derreter 1 kg de gelo a temperatura de 0 graus Celsius. Perfeito, né? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, ó. 1 kg, tá? Lembrem-se que corresponde a 1000 gramas, né? 1 kg corresponde a 1000 gramas, tá? Corresponde a 1000 gramas. Nós sabemos que para derreter 1 grama de gelo, se eu quiser derreter 1 grama de gelo, que já está na sua temperatura de ebulição, de fusão, tá? Que é a temperatura de 0 graus Celsius, eu preciso dar 80 calorias, né? Eu preciso dar 80 calorias. Se for 1000 gramas, então eu vou precisar dar 80 vezes isso aqui, né? 80 vezes 1000. Então, ó, a quantidade de calor, percebam só, a quantidade de calor necessária para derreter 1000 gramas de gelo é 1000 gramas, né, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é o quê? Que é 80 cal por grama. 80 cal por grama. Então, aqui, ó, nós cancelamos grama com grama. Vai ficar aqui Q vai ser igual a 1000 vezes 80. Isso aqui dá igual a 80.000 calorias. Isso aqui vai dar igual a 80.000 calorias. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de calor necessária para derreter 1 kg de gelo que já está na sua temperatura de fusão, né? Que já está na sua temperatura de fusão, que é a temperatura de 0 graus Celsius, como é dito aqui no problema. Então, ó, isso aqui, pessoal, é a massa, né? Isso aqui é a massa que nós representamos pela letra M. Isso aqui é, na verdade, o calor latente de fusão do gelo, né? Portanto, ó, nós podemos generalizar essa expressão da seguinte maneira. A quantidade de calor latente, vou colocar aqui, ó, um QL, tá? É igual a massa vezes o calor latente de fusão do elemento em questão, né? Nesse caso, é a água. Pronto. Então, isso aqui, ó, é a expressão que nós utilizamos para calcular a quantidade de calor latente de uma mudança de fase, né? Quantidade de calor latente. Pronto, quantidade de calor latente que é necessário fornecer, tá? Ou então ceder em uma transformação de fase. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então fechamos aqui essa aula. Em seguida eu vou gravar uma aula aqui só de exercícios, tá bom? Só de exemplos aqui, que é pra gente entender como é que se aplica essas coisas. Pessoal, então é isso. Então, olhem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.